Uma pergunta que essa questão que você colocou, ela é muito interessante, porque o que a gente percebe hoje nas crianças? A gente sabe que elas têm essa dificuldade de estar inserida nessa sociedade, nesse meio. Mas a gente também sabe que são espíritos que já vêm, né, já com, digamos assim, com um preparo talvez maior, ou já vêm preparados para uma missão, né? Já que nós estamos falando de uma visão reencarnacionista, né, da infância, da adolescência, você acha que para esses espíritos que estão aqui, estar encarnado neste planeta, neste momento, tem sido um grande desafio para eles? Porque acho que só estar encarnado aqui já é um baita de um desafio, né? Imagina para esses que estão vindo com mais sensibilidade, né, com maior percepção e, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade de lidar com questões da sociedade, né? Sim. Eu acho que uma coisa que a gente não comentou ainda é a questão da conexão, né? Quando a gente fala assim de espiritualidade, eu acho que a questão da conexão, nós estamos perdendo a conexão, né, com a espiritualidade, não a conexão, não uma questão de religião, né, mas uma conexão com algo que transcende. Uhum. Né, e nós estamos perdendo isso, nós estamos vivendo uma vida material somente. E isso as crianças, né, os jovens, eles também não estão aprendendo, não estão lembrando que na verdade eles já sabem. Então isso é uma coisa que faz falta, né? Faz falta porque cada ser, ele é capaz de se equilibrar, ele é capaz de resolver o seu próprio problema, o seu próprio conflito, né? Ele só precisa lembrar disso, que ele veio preparado para isso, né? O jovem, a criança, eles, né, vieram preparados para isso. E então acho que uma das coisas que ajudaria muito é essa questão da conexão, ensiná-los, né, a olhar para dentro de si, né, mas confiar a dificuldade, naquilo que eles já trazem, eles já estão prontos. Sim, né? Sim. E aí, Lúcio? Eu achei o assunto muito interessante, né? Eu tenho 2 filhos novos de 8 e 10 anos, o Caio e o Cairê. Papai deixa um beijo para vocês aí. E caiu um tema muito interessante que ela estava falando, que é a questão deles, como eu posso dizer assim, eles percebem alguma coisa extra, né? E eles parece que já estão prontos para muitas coisas. Eles já têm muitas respostas prontas. Os dois já têm muita resposta, assim, que você vê que é muito imediato. Você não precisa ficar trabalhando com ele muitas coisas assim, porque eles parece que já trazem essa coisa, um pertencimento que vem. E esse reflexo que eles veem, eles olham para o mundo e falam, mas por que isso é desse jeito? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Então são perguntas que eles fazem muito para mim, a gente senta, conversa, daí às vezes eu converso um pouco sobre anatomia, depois eu passo para a parte espiritual, eu uso muito isso com eles, converso bastante. E isso é muito legal, porque eles têm muita dúvida e muita pergunta, mas ao mesmo tempo parece que eles já sabem muita coisa, então... eu acho que isso que fica bem claro, eles ficam olhando para as coisas como que eles se tivessem se preparado para vir para cá, como a gente, né? Sim. E tipo assim, por que isso é desse jeito? Não foi isso que me programaram, né? Tem alguma coisa errada. Ou tipo assim, eu preciso modificar alguma coisa. Sim. Eles são um reflexo, assim, eu vim aqui para fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho que aprender com o papai alguma coisa, com a mamãe alguma coisa, com a sociedade. Então esse conflito é bem assim, transparece bastante dentro da educação. Pelo menos eu percebo isso. Mas isso é muito legal quando você tem consciência, Sim. Né? Você é um pai que está ouvindo eles, porque na verdade nós precisamos de ouvir além dos ouvidos. Né? Eu tenho que perceber o que está acontecendo com essa criança. É óbvio que eles já vieram com muito, eles são um upgrade, sabe? Eles são uma máquina muito potente, muito diferente da minha geração, né? Das gerações. Então, assim, a partir do 2000 eles já vêm muito pronto. E é óbvio que eles não se enquadram mais nos padrões das quais a gente tem vivido.
É uma quebra de padrão o que está acontecendo. Tanto que nós estamos vivendo um mundo sem padrão. Né? Parece que nós estamos vivendo o caos. Mas, na verdade, é exatamente isso. É uma readaptação de tudo que aconteceu. E são eles que vão nos ensinar. Só que o que está acontecendo? Muita gente quer impor algo que já existe. Então, quando a gente fala em educação, quando a gente fala uma série de coisas, é a mesma há 500 anos, há 1000 anos. Então, precisa de mudar a educação, né? A pedagogia precisa de mudar, a medicina precisa de mudar, e está mudando, graças a Deus. Não é que a gente está falando assim, né, mas está mudando. Existe um movimento para que isso aconteça. E quando a gente encontra pais conscientes, são filhos felizes. São filhos que vão encontrar o caminho, porque nós vamos detectar se a criança está bem ou não na adolescência. Quando ela tem problema na adolescência, ela não teve uma infância muito boa. E tem adolescentes que passam que é uma belezinha, né? Adolescentes que são doces. E tem adolescentes que viram, né, no giraia, como diz. Então, a gente precisa de olhar para isso. Essa criança está falando alguma coisa, mas os pais não estão tendo tempo para ouvir. Então, ouvir a criança em todos os sentidos é muito importante. Essa questão da adolescência, Carmen e Marcelo, é uma questão que é uma fase que o espírito, né, ele é como se esse download viesse mais rápido, né? À medida que o corpo infantil vai crescendo, né, aquilo que é o espírito, aquilo que ele verdadeiramente não é conexão de escada, né? É banda larga o negócio, né? Aquilo que ele verdadeiramente vem à tona. Legal. E junto com isso, a questão física, a questão hormonal. Então fica uma fase que realmente fica difícil, né? Mas a questão da sensibilidade. Então, é difícil para os pais também compreenderem, né? Porque muitos também são pais atenciosos, né? E acabam até se frustrando um pouco, falando, nossa, onde eu errei, né? Estou sempre presente, o que está acontecendo, né? E eu acho que a gente tem que entender que o que está acontecendo é uma coisa interna deles com eles mesmos. Essa fase da adolescência, né? Eles acabam trazendo, assim, de forma inconsciente, mas os medos, né? Os medos do passado, as coisas que aconteceram, então fica muito latente. Então é uma fase que requer, sim, bastante atenção, bastante paciência, né? Bastante amorosidade. E isso que você falou, muitas vezes também nós queremos impor o modelo a eles. Né? A gente quer que eles façam como nós fizemos, ou como é esse modelo. Né? E muitas vezes a gente não confia que eles têm a forma deles de resolverem as coisas que é diferente da nossa forma de resolver.